passando por aqui hoje para deixar uma palavrinha aqui dentro do devocional A Sós com o Pai, onde nós temos aqui uma palavra muito abençoada com versículos bíblicos, oração, pensamento-chave, palavra de hoje, mensagem. Mas hoje em especial eu vou deixar sobre o tema Na intimidade começa o seu propósito. Na intimidade começa o seu propósito com Deus. Então, no pensamento-chave aqui, não tenha medo, inspire pessoas. Olha esse tema, falando ali de algo que muitas vezes as pessoas não querem ouvir. Jesus atravessou o mar. Quando ele atravessou o mar, ele teve grandes dificuldades porque grandes ondas apareceram. E naquele momento que ele chega naquela ilha de Decápolis, Jesus encontra um homem. Ele atravessou toda aquela extensão de dificuldades por causa de uma pessoa. Às vezes você que está aqui comigo hoje, aconteceu o mesmo com você. Jesus atravessou o que precisava atravessar para chegar até o seu coração. E quando ele colocou os pés naquela ilha, veio até ele, de encontro a ele, um homem endemoniado. Esse endemoniado, ele tinha uma legião. Então eu vou trocar o nome para não ficar tão pesado. Às vezes aquele homem tinha dentro dele dores, mágoas, angústias, depressão, tristeza, afronta, solidão. Nós não sabemos o que ele vivia, quantas vozes falavam na mente dele. E hoje eu gostaria que você não se sentisse como um endemoniado de Gadareno, mas se sentisse uma pessoa que foi encontrada por Jesus, assim como ele foi. E aqui na mensagem eu vou ler um pedacinho e vou parar para te explicar. Diz assim: quando somos curadas e curados, somos transformados por Jesus. Recebemos uma nova autoridade sobre as lutas que antes nos dominavam. Quais as lutas te dominavam ou às vezes têm te dominado? Que tipo de luta você tem vivido aqui internamente? Que tipo de mágoa, que tipo de ressentimento, que tipo de dor que não deixa você ter a liberdade de estar ao encontro de outras pessoas, assim como esse homem, esse endemoniado de Gadareno, ele vivia ali no meio dos sepulcros. Ele era repugnado por toda a sociedade, ninguém queria estar perto desse homem. Às vezes você foi uma pessoa que ninguém gostava de estar perto de você, ou às vezes você ainda passa por isso hoje, mas eu quero te falar que Jesus quer ir ao teu encontro. Quando Jesus chegou naquela ilha, o endemoniado veio até ele e o adorou. E ali Deus teve um encontro com ele. E esse homem foi liberto. E eu quero te chamar a atenção para uma palavra. Porque o nosso tema hoje, na intimidade, você encontra o seu propósito. Jesus fala assim com esse homem. Em Marcos 5,19 fala assim: Jesus, porém, não lhe permitiu. O homem, quando ele viu que Jesus estava indo embora, ele foi curado. Jesus expulsou dele os demônios. Quando ele viu que Jesus estava indo embora, ele foi até o barco, ele queria entrar e ir embora com Jesus. O que ele queria fazer naquele lugar? Aquele lugar que trouxe tanta dor para ele. Aquele lugar onde a palavra de Deus fala que ele vivia em grilhões e os demônios vinham e arrebentavam e todos tinham medo dele. Às vezes você foge de lugares em que você nunca mais quer voltar. E às vezes essa palavra vai falar isso com você. Quando esse homem ele foi liberto, a primeira coisa que ele fez foi pedir Jesus para ir com ele. E Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse: vai para a tua casa, para os seus, e anuncia quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Então, às vezes você tem esse encontro com Jesus, mas você está tão ressentido que você não consegue mais ter a intimidade com a sua família, ter a liberdade no meio da sua família. Você não consegue perdoar. Às vezes é no seu trabalho, às vezes no seu casamento, às vezes com seus filhos, às vezes com seus pais, com sua família em geral. Mas Jesus, ele quer fazer algo tão diferente. Ele não quer que você simplesmente seja curado. Ele quer que agora você encontre um propósito nessa cura. Olha que tremendo, esse homem recebeu essa libertação. Ele quis ficar agarradinho com Jesus e para alguns Jesus fala: vem comigo que eu vou te apresentar o mundo, você vai fazer aí grande diferença sobre a terra. Mas para esse homem, Jesus parou e disse: volta para sua casa. Então eu não sei qual é o motivo que você entrou aqui hoje,
Mas se há algo para ser consertado dentro da sua casa, você já tem Jesus, a missão é sua. Você volta para sua casa, você olha para sua família e você fala: aqui no lugar onde antes eu dei um mau testemunho, hoje eu vou ser usado para a glória de Deus, para dar um bom testemunho e para levar a transformação, para que aqueles que me viram na miséria, agora eles possam me ver sendo livres e libertos. Jesus tem algo para mim, para você, dentro da nossa casa. E aí, seguindo a mensagem aqui do nosso devocional A Sós com o Pai, que foi um propósito de Deus para mim, onde eu consegui escrever esse devocional, baseado ali nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Deixo para você essa passagem com essa mensagem exclusiva, onde fala assim: esse poder transformador nos capacita a ajudar outras pessoas que enfrentam situações semelhantes. Então, o que eu quero te falar? Quando você deixa de ser quem você era, agora Deus te capacita para que você tenha a autoridade de ir até outras pessoas que têm hoje o mesmo problema que você tinha, a mesma dor que você tinha, que apresentava o mau cheiro que você apresentava. Ou quem sabe você ainda apresenta, mas eu te falo, Jesus quer tirar esse mau cheiro. Jesus quer colocar em nós o cheiro dele, o bom perfume dele, a leveza dele, o amor dele. Ele quer fazer isso transbordar dentro de nós. E continuando aqui. No texto nós vemos um homem que foi liberto de uma legião de demônios. Em vez de permitir que ele o seguisse, Jesus o enviou de volta para sua casa com a missão: anunciar as grandes coisas que o Senhor fez por ele e teve misericórdia dele. Esse homem passou a ser um endemoniado para um ex-endemoniado. Às vezes você era uma prostituta e hoje Jesus te chama para ser uma ex-prostituta. Um drogado, Jesus te chama para ser um ex-drogado. Um ladrão, Jesus te chama para ser um ex-ladrão. Um mentiroso, Jesus te chama para ser um ex-mentiroso. Mas quando essa marca de Jesus vem sobre a sua vida, sobre o seu coração, o que Jesus quer fazer em você? Ele quer que agora você comece a dar o bom testemunho dele. Aonde? Eu vou lá para fora fazer missão, eu vou lá para outra terra, eu vou fazer missão no outro bairro, porque aqui no bairro todo mundo conhece a minha história. Para alguns, Jesus vai chamar assim. Para os discípulos era: vem comigo, Jesus falava. Segue, me segue, larga tudo e me segue. Mas para esse homem que tentou entrar no barco e tentou ir com Jesus, falando, é como se ele dissesse: Jesus, agora eu encontrei o que eu nunca tinha encontrado nos olhos de alguém, eu encontrei o amor. Ele olhou para Jesus, Jesus enxergou ele, enxergou a alma dele, Jesus libertou, e Jesus quer olhar para você, enxergar a sua alma. E agora Jesus vira e fala para esse homem: você não vai vir comigo. Imagina a desilusão. Como que eu vou ficar aqui? Nessa terra em que eu fui escárnio para todo mundo, em que eu vivia no meio dos sepulcros, onde eu era a raça que todo mundo tinha nojo de mim, que tinha medo de mim, que tinha pânico de mim. Jesus fala: fica aí, volta para sua casa e faça a diferença. E mostre agora a minha misericórdia sobre ti. Então, eu te falo nesta noite, que Deus tem para fazer em você, muitas vezes, vai ser aí dentro da sua casa, no meio dos seus. E às vezes você mal consegue conversar com aqueles que estão perto de você. E Jesus quer ter um conserto dentro da sua casa. Ele quer que as pessoas que antes te viam e tinham nojo de você, que antes não queriam se aproximar de você, que tinham medo de você, que conseguiam sentir o seu mau cheiro, eles querem que agora, Jesus quer que agora você esteja no meio dessas pessoas, levando o bom testemunho de Cristo. O que ele pode fazer, transformando a sua vida. Continuando aqui, ao voltar para a sua família e para a sua comunidade, este homem compartilhou a sua história e impactou, porque agora todos viam seu testemunho e todos se maravilhavam. Nós também somos chamados a compartilhar o nosso testemunho com aqueles que estão ao nosso redor. Quando falamos sobre as grandes coisas que Deus fez por nós e em nós, nós inspiramos esperança e fé nas pessoas.
mostrando que Jesus continua a operar milagres. Nosso testemunho tem o poder de transformar vidas, pois é a prova viva da misericórdia e do amor de Deus. Sabe, que no meio da sua caminhada você possa entender que quando esse homem teve esse olhar de Jesus sobre ele, sobre a dor dele, esse homem foi tão impactado que ele quis seguir Jesus. E Jesus falou, agora a obra começa dentro da sua casa. E às vezes você está insistindo em ir para fora e Jesus fala com você, eu quero te transformar, porque eu quero que todos da sua casa testemunhem o que eu fiz em você. E agora, quando você recebe essa cura, sabe o que Jesus faz? Ele te dá autoridade. Porque se eu nunca mexi com drogas, eu não tenho a autoridade, mesmo sabendo que Jesus tem o poder, eu não tenho a autoridade para falar disso, porque eu não vivi isso. Deus não me tirou do meio disso. Mas se você era um ex-drogado, Deus vai te dar autoridade com pessoas que estão hoje nessa situação em que você se encontrava. Se você é hoje uma ex-prostituta, Deus vai te dar autoridade para falar com essas pessoas que hoje se encontram assim. Sabe, cada um de nós temos um passado. Eu amava falar mentira. Eu digo que eu pensava que eu podia mentir de tal forma que eu mesma acreditava na minha mentira. E eu achava que eu era espetacular por saber mentir tão bem. E eu quis trazer isso para dentro da minha casa. Eu quis ensinar aos meus filhos o caminho da verdade que me libertou. E eu quis tirar a mentira da minha vida. Às vezes hoje, quando aquela mentirinha quer vir, eu falo, vai sair de mim, eu vou falar essa verdade, por mais que doa. Então deixa Jesus te transformar. Essa palavra hoje, ela diz assim, inspire pessoas. Essa é a palavra. Mas no pensamento-chave eu deixo para você, compartilhe o seu testemunho de cura e de transformação. O seu relato pode inspirar e fortalecer outras pessoas a buscarem a misericórdia e o poder de Jesus em suas vidas. Pense nisso. O seu relato, o seu testemunho. Esse homem buscou uma intimidade. Quando ele olhou para Jesus, ele teve a intimidade que ele nunca teve com a verdade. Ele teve a intimidade que ele nunca teve com o poder de transformar. E ele encontrou o propósito, volta para sua casa e fale ali dentro da sua casa. E agora, Jesus quer fazer isso com você. Ele quer que você fique a sós com o Pai. Quando você tem um tempo para estar a sós com o Pai no meio da sua intimidade, Deus vai te direcionar para ter um propósito. Ele vai te contar qual é o propósito para a sua vida. Esse devocional é um dos propósitos que Deus colocou em minhas mãos. Pela graça de Deus, com essa graça eu consegui fazer esse devocional inspirada pelo Espírito Santo. Se você tiver a oportunidade de ter ele em suas mãos, glória a Deus por isso. Mas se não for ele, não perca a oportunidade de ter o seu tempo a sós com o Pai. Não perca a oportunidade de ficar quietinho com Jesus, ouvindo o que ele tem para te contar e deixando ele te transformar. Porque a maior transformação do ser humano não é a plástica que ele faz, não é o corte de cabelo, não é a roupa que ele veste. A maior transformação é a essência dele que começa a mudar de dentro para fora. Que o Senhor te inspire nessa mudança, nessa transformação, que a gente só encontra quando estamos na intimidade com Ele. Não é de longe, é quando eu me aproximo. Porque de longe eu consigo enxergar a luz dele, mas de perto eu consigo ser transformada pela luz dele. Que o Senhor Jesus abençoe você. Que o Senhor Jesus te dê oportunidade. Às vezes você estava aí rodando seu dedo aí no TikTok, você encontrou essa live, porque eu creio, eu pedi o Espírito Santo de Deus, traga aqueles que precisam ouvir essa palavra. Se você parou nessa palavra, eu te convido hoje a deixar o dedinho aí no TikTok, a desligar hoje e dobrar os seus joelhos e falar, Jesus, eu quero ter esse encontro. E eu que já tive e ainda não consegui entender o seu propósito, eu quero entender o meu propósito. Eu quero ser transformada e eu quero exalar o seu bom perfume, principalmente dentro da minha casa. Muitas vezes é o lugar que você vai ser mais machucado. É o lugar que você mais reserva mágoas, tristezas. É às vezes o lugar que você nunca teve o apoio. E às vezes, muitos deles que estão te vendo
vão agora ter a oportunidade de conhecer uma pessoa que é ex alguma coisa e que foi verdadeiramente transformada pelo poder de Jesus. Que o Senhor abençoe você poderosamente. Eu te convido a vir na minha bio, conhecer um pouquinho mais de quem é a Adriana, né? Uma mulher simples, que ama o Senhor e ama falar da palavra do Senhor. Tem aí o meu canal, Assentados aos Pés de Jesus, lá no YouTube. Tenho lá no Instagram também. E tenho agora esse devocional que fica registrado aí para você. Na intimidade com o Senhor. Que Ele fale poderosamente ao seu coração. Fique na paz, que Jesus te abençoe e que Ele trabalhe cada dia mais, de dentro para fora. E que você possa externar e liberar o bom perfume da graça de Jesus. Fique com Ele. Um grande abraço.